A gente vai bater um papo hoje com a Jordana Cristina de Jesus. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte hoje. Defendeu a tese Trabalho Doméstico Não Remunerado no Brasil, uma análise de produção, consumo e transferência. Foi no Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem, Jordana? Tudo ótimo, prazer. Então tá certo. Obrigada, viu, por falar aqui com a gente. A felicidade é minha de poder conversar sobre o assunto. Tá certo. Jordana, a gente achou esse tema bastante pertinente nesse momento no Brasil e em todos os lugares, na verdade, né? Em todos os períodos aí. E aí a gente queria que você falasse um pouco mais sobre a pesquisa, né? A gente viu algumas conclusões aqui bem interessantes nesse trabalho seu. Na sua tese você fala um pouco do trabalho doméstico, né, que principalmente as mulheres praticam dentro de casa e que muitas vezes não é valorizado, né? É isso mesmo. Bom, a ideia de trabalhar com a questão do trabalho doméstico foi trazer para a visibilidade. Então, a gente tem essa atividade que é invisível. Ela é invisível principalmente porque ela é feita em casa, né? Então, a gente assiste um trabalho sendo feito em casa, mas como ele faz parte da rotina, né, ninguém se dá conta da quantidade de trabalho que está sendo feito, a quantidade de trabalho que envolve todo o planejamento, né, para manter um domicílio funcionando. Então, esse trabalho doméstico ele vai além de, por exemplo, preparar um almoço, né? O trabalho doméstico começou muito antes, quando a pessoa pensou o que fazer de almoço e aí comprou o que seria preparado. Então, o trabalho doméstico é o que faz com que todos os domicílios que a gente tem funcionem. Então, a gente tem hoje no Brasil algo como 60 milhões de domicílios. Todos eles estão funcionando porque o trabalho doméstico está sendo feito diariamente. E, ainda assim, essa quantidade enorme de trabalho está na invisibilidade, né? Ele não é lembrado. O trabalho doméstico e todas as consequências dele para a vida das pessoas não é lembrado. É importante falar porque ele é invisível. Então, quando a gente começa a discutir trabalho doméstico, a ideia é trazer para a visibilidade, para que todo mundo perceba a quantidade, a importância. E também é necessário falar sobre isso porque a gente sabe que a carga é quase toda responsabilidade das mulheres. Assim, que a tese demonstra que a gente tem quase 83% do trabalho doméstico feito. Para manter, né, esses 60 milhões de domicílios, onde estão os 200 milhões de brasileiros, né, então, assim, 83% de tudo isso foi feito por mulheres. Então, a gente precisa discutir, precisa tirar da invisibilidade, precisa pensar formas de equalizar essa distribuição. Não preciso nem dizer, né, que uma distribuição 83% para um gênero e 17% para outro, a gente é perceptível o quão desigual essa alocação né? E os impactos para a vida das pessoas, né? Principalmente no momento atual, né? Então, assim, quanto pesa fazer trabalho doméstico? Se o dia de todo mundo tem 24 horas, né? Essa é uma universalidade. Todo mundo tem um período de 24 horas para organizar a vida. E aí, quando um grupo enorme de mulheres tem que usar uma parte desse dia para cuidar do domicílio das pessoas, e isso sequer é reconhecido, né? A gente vê o quanto a gente ainda tem que avançar nessa temática. Então as mulheres continuam sendo protagonistas aí desse trabalho doméstico, né? Você acha que isso é reflexo do quê ainda, né? Isso aqui no Brasil é diferente de outros lugares do mundo? Bom, isso é reflexo da forma como a gente cria os sujeitos, né? Então, como homens e mulheres são criados. Como desde criança as mulheres já são treinadas, né, para o trabalho doméstico, a gente fica com essa ideia de que é natural que uma mulher faça o trabalho doméstico, né? Então, como é que a gente chega a esse momento de achar que é natural que o trabalho doméstico vai ser feito por uma mulher? Na verdade, essa naturalização ela é feita ao longo de toda a história. Então, quando nasce uma criança e ela é menina, e aí com 1, 2 anos de idade, ela já recebe brinquedos que, na verdade, refletem tarefas domésticas, né? Então o que a gente está fazendo é treinando as meninas desde muito novas para desempenhar essas atividades. Então, por exemplo, a gente tem brinquedos que, na verdade, são reprodução do trabalho doméstico. Então, uma criança tem
ferro de passar roupa, que é um brinquedo. Uma criança não, né? Uma menina. Então ela tem um ferro de passar roupa, que é brinquedo, ela tem um conjunto de panelinha, que é brinquedo, ela tem um fogãozinho, que é brinquedo. Então esse treinamento é muito intensivo na criação das meninas e ele é praticamente nulo na criação dos meninos. Sem falar nas bonecas, né? Que a gente ganha bonecas quando é criança, e essa também é uma forma de treinar a maternidade. Importante ressaltar que a maternidade, o trabalho que envolve, né, a maternidade, também é considerado trabalho doméstico. Então, quando a gente está falando de cuidar de crianças, esse também é um trabalho doméstico. Então, a gente tem esse treinamento muito intensivo das meninas, e ele não acontece só em casa, tem vários outros lugares onde esse treinamento acontece, então é em casa, é na escola, enfim, nos espaços onde a gente frequenta, e os meninos não recebem esse treinamento. Então, quando chega lá na frente, a gente acha que é natural, né? Não, é natural que a mulher vai se preparar vai preparar a refeição, vai cuidar da casa, porque esse é o papel dela. Quando, na verdade, grande parte desse papel, né, ele foi, então, sendo repassado ao longo de toda a infância, adolescência, enfim, até chegar na fase adulta. Essa não é uma especificidade do Brasil. Isso, na verdade, acontece em diferentes medidas em vários outros lugares do mundo. O que é importante para discutir na realidade brasileira? O que acontece é que no Brasil a gente tem hábitos culturais em torno do trabalho doméstico que lidam com um padrão muito alto. Então, o padrão de uma casa arrumada, de uma casa limpa no Brasil é muito alto. Então, quanto maior o padrão, né, ou seja, quanto mais a gente espera de uma casa arrumada, limpa, quer dizer que mais as mulheres precisam se dedicar. Então, a gente tem culturas que já abriram mão de alguns aspectos. Então, assim, tem essa discussão, por exemplo, se a gente vai passar ou não a roupa, né? Então, como se fosse uma libertação. Então, não passo minha roupa porque isso, enfim, me toma muito tempo. Essas coisas pequenas fazem a gente pensar como a nossa cultura faz com que a gente tenha que fazer mais trabalho doméstico. Então, a mesa posta, que faz parte da cultura brasileira, enfim, toda aquela quantidade de vasilha que a gente suja para montar uma mesa. Então, assim, tem várias características culturais do Brasil, e a gente não pode se esquecer, né, de uma experiência que é relativamente recente, que a gente teve, que é da escravidão, e que depois se traduz, né, em contratação de empregadas domésticas, que também reflete essa demanda que existe no Brasil por uma casa sempre muito arrumada, sempre muito limpa, e essa forma de analisar se a casa está arrumada ou não, se a casa está limpa ou não, é julgando sempre as mulheres, né? Então, quando as pessoas veem uma casa desarrumada, uma criança que chega na escola com a roupa mal passada, né? Assim, a gente, com a roupa amassada, dificilmente, no piloto automático, a gente vai perguntar onde é que está o pai dessa criança, né? Então, assim, a gente é tão treinado que no automático a gente fala onde é que está a mãe dessa criança, que ela chegou desse jeito para a escola, né? Como se não fosse uma demanda da família inteira. Então, tem essas questões culturais que fazem com que, no caso do Brasil, a gente faça muito mais trabalho doméstico do que em outros lugares, mas as desigualdades, elas acontecem no mundo inteiro. A gente não tem, com os dados de várias pesquisas, nenhum país do mundo onde a divisão de trabalho doméstico seja igualitária. Ou seja, 50% feito pelas mulheres, 50% feito pelos homens. Isso ainda não acontece em lugar nenhum do mundo. Mesmo hoje, né? Isso não houve uma evolução. Houve alguma evolução na sua... Se verificou alguma evolução nessa pesquisa ao longo dos anos, nessa desigualdade ou não? Alguma mudança? Sim, a gente tem uma limitação para saber se há, de fato, uma melhoria, porque não é todo lugar que tem uma boa métrica de quanto tempo as pessoas fazem de trabalho doméstico, né? Mas os países que têm um histórico com essas pesquisas, então nos últimos 50 anos, a gente observa que houve uma redução da distância entre a quantidade feita por homens e mulheres. Então, a gente está, sim, caminhando para a igualdade. A passos lentos, mas isso é uma coisa que talvez em algum momento, de fato, vai se consolidar. A gente está caminhando para isso. E aí a gente caminha por isso por duas formas, né? Primeiro, porque, de fato, os homens assumem uma parcela um pouco maior das atividades domésticas, e aí isso é efeito de discussão, isso é efeito de políticas públicas, né? Em outros países, porque isso ainda não é o caso do Brasil. Então, por um lado, a distância entre homens e mulheres diminui porque os homens fazem mais, mas principalmente porque as mulheres estão fazendo menos.
Como as famílias estão ficando cada vez menores, né, então as pessoas têm cada vez menos filhos, a demanda dentro de casa também diminui. Então, parte desse efeito de observar que a quantidade dividida entre homens e mulheres está ficando mais próxima, na verdade, é redução da carga feminina. Não na mesma proporção o aumento da carga masculina. Então, a gente tem redução, as projeções apontam para melhorias no futuro, de fato a gente deve caminhar para uma divisão mais igualitária, mas a mudança é lenta, né? Então a gente está falando aí de 50 anos de transformação. E é importante destacar, né, Jordana, que você está falando aqui não só do trabalho doméstico praticado pelas mulheres que se declaram donas de casa, né? Então, todas as mulheres, em algum nível, fazem um tipo de trabalho doméstico, né? Perfeito, Francine. Quando a gente fala de trabalho doméstico, talvez em primeiro momento as pessoas pensem na figura da mulher que só fica em casa. Então, ela só cuida da casa, ela só cuida do trabalho doméstico, né? Como se só cuidar disso fosse pouco. Porque, na verdade, a rotina toda dela passa a ser preenchida com trabalho doméstico, né? Então, é uma situação de acordar fazendo trabalho doméstico e apenas dormir estar fazendo trabalho doméstico. Mas não são só essas mulheres que fazem trabalho doméstico. As mulheres que têm algum tipo de trabalho remunerado, ou seja, que trabalham fora de casa, também fazem trabalho doméstico. Mulheres de baixa e alta escolaridade, mulheres de baixa e alta renda. Então, assim, não existe um grupo de mulheres que não faça trabalho doméstico. Pode variar a quantidade feita entre os grupos, mas todas as mulheres, na média, fazem trabalho doméstico no Brasil. E essa ideia de falar de trabalho doméstico é do dia a dia de todas as mulheres, de todas as classes, enfim, de todas as raças, de todas as regiões do Brasil. Isso faz parte da realidade feminina hoje. E essas que trabalham fora também, aí acabam ficando com aquela jornada dupla, às vezes até tripla, então, né? Isso, perfeito. Essa é uma discussão muito importante para a gente fazer. Porque, então, o que a gente observa, né, nas últimas décadas? Várias mulheres assumindo postos de trabalho. Então, a gente tem cada vez mais mulheres que trabalham fora de casa, né? Então, enfim, participam com renda em casa da mesma forma que seus parceiros, né? Então, elas estão contribuindo para o bem-estar financeiro de suas famílias, mas, em contrapartida, os homens não passaram a fazer mais trabalho doméstico. Então, o reflexo disso é a jornada feminina ficar muito maior, porque ela está somando as atividades, né? Então, para a coisa ficar equilibrada, talvez o que a gente teria que ter, né? Mais mulheres fora de casa fazendo trabalho remunerado e mais homens em casa fazendo trabalho doméstico. É assim que a gente caminharia para uma sociedade mais igualitária. Mas o que a gente observa é que muitas mulheres trabalham e, enfim, talvez com a mesma carga horária que os homens, e quando chega em casa, quem vai cuidar de tudo são as mulheres, né? Então, quem vai preparar o jantar, cuidar do uniforme das crianças, enfim, manter o domicílio, às vezes até a hora de dormir. Então, assim, uma jornada comum é chegar em casa às 6, 7 horas da noite, e até às 10 horas da noite ainda está cuidando de casa. Então, as mulheres trabalham muito mais do que os homens. O que acontece é que uma parcela do nosso trabalho não é remunerado, a gente não recebe por ele, mas se a gente contar as horas que foram de trabalho durante a semana, as mulheres trabalham mais do que os homens, só que sem reconhecimento, não tem uma renda associada. Por isso que a gente fez esse exercício na tese, que era o seguinte: e se a gente pegar então todas essas horas que as mulheres ficaram todos os dias cuidando, né, de família, cuidando de casa, cuidando de idosos, enfim, se todas essas horas, se elas fossem remuneradas, ou seja, se a gente pagasse todas as horas que essas mulheres trabalharam de graça, né, isso é um exercício. A gente não está aqui discutindo essa remuneração de fato, isso é um exercício para dar uma diminuição de quanto trabalho é feito. Então, a gente multiplicou todas as horas feitas ao longo de um ano inteiro, multiplicou essas horas por quanto se pagaria para a contratação desse serviço. Então, quanto você pagaria se fosse contratar babá para cuidar das crianças, quanto você pagaria se fosse para contratar trabalhadoras do serviço doméstico, remunerado, né, para cuidar do domicílio. E aí, esse valor, durante um ano, equivale a quase 600 bilhões de reais. 600 bilhões de reais, para a gente ter uma ideia do que isso representa, isso é mais do que 10%
10% do PIB brasileiro, que é a soma de tudo que um país produz, ou seja, 10% de tudo que o país produziu poderia ser só o que as mulheres fizeram em casa cuidando dos seus domicílios. 600 bilhões de reais é mais do que o que a gente gasta com a Previdência no Brasil. Então a gente tem milhões de aposentados e tudo que a gente paga para esses milhões de aposentados é menos do que todo o trabalho feito pelas mulheres. Então esse exercício é para dar a dimensão da quantidade de trabalho feito durante um ano inteiro, né, se a gente somar todas as pequenas atividades que as mulheres fizeram, né, a soma, né, é isso, 600 bilhões de reais. Exato. Uma coisa, colocando isso no contexto da pandemia, Jordana, eu imagino que tem muitas mulheres que elas preferem trabalhar home office, mesmo antes da pandemia, preferiam trabalhar em home office para poder, às vezes, cuidar das crianças, né, dar conta desse trabalho todo que ela tem que fazer em casa. Agora, com a pandemia, muita gente fazendo trabalho em casa, inclusive os homens, né? Aí a gente começa a ver postagens aí nas redes sociais, né, falando da queixa dos homens, né, de qualquer pessoa, na verdade, mas dos homens também falando que, nossa, como é difícil trabalhar em casa, né? Você acha que com a pandemia a gente vai conseguir ter um olhar assim mais razoável em relação a esse trabalho doméstico, né, que as mulheres já realizam assim com tanto protagonismo já? Bom, eu acredito que sim, Francine, e essa não é uma visão só minha. Na verdade, a gente tem um conjunto de pesquisadoras que vem afirmando que a pandemia vai mudar o modo como a gente percebe o trabalho doméstico. Porque a partir do momento que os homens são colocados dentro de casa para observar como um domicílio funciona, porque eles são a maioria do trabalho fora de casa, né? Como você falou, as mulheres já muitas vezes já tentam conciliar, né, o trabalho em casa, o remunerado e o não remunerado. Essa realidade de conciliação ela não existia para os homens, né? Então a pandemia chega com esse choque, né? Então ela coloca os homens dentro de casa para verem como funciona o domicílio com as crianças, né? Que agora as crianças não estão na escola, então o trabalho doméstico aumenta muito. E aí agora, assim, é uma exposição, né, que os homens estão tendo diariamente, então durante esses quase 40 dias que a gente já está de isolamento, né, quem pôde se isolar, claro, né, a gente precisa ressaltar as desigualdades no Brasil, mas o fato é que essa exposição, para algumas pesquisadoras, alguns antropólogos, alguns sociólogos, vai trazer um resultado positivo para a discussão de gênero. Porque essa exposição obrigatória que os homens estão tendo em casa, então, o trabalho que é pensar as refeições, enfim, organizar as atividades de criança. Tem um monte de escola que adotou essa aula virtual, né? Então ela demanda muito dos pais, então essa assistência que recai sobre os pais, né, a darem para as crianças. Algumas pesquisadoras acreditam que isso pode gerar, sim, uma mudança de comportamento. Trazer, né, o que algumas, inclusive, chamam de valores feministas. Porque quando se expõe a desigualdade, como a pandemia está fazendo, né, é uma oportunidade que nós temos. Então é também importante a gente falar sobre esse assunto, porque as mulheres elas vivenciam essa desigualdade diariamente. Então, seria interessante a gente aproveitar a pandemia para discutir, porque muitas mulheres estão em casa tendo que trabalhar tanto quanto seus parceiros e ainda ter que cuidar da casa. A gente tem uma estatística de que o consumo de gás nas famílias aumentou em 24%, é um aumento considerável. Pensa, então, a quantidade de trabalho doméstico envolvida com esse 24% de aumento no consumo de gás. E é mais refeição sendo feita, que é mais louça para lavar, que é mais louça para guardar, enfim, todo o trabalho doméstico em todos os domicílios foi aumentado. E aí os homens sendo convidados a participar, né? Algumas vezes isso vem com conflito, algumas vezes isso vem com diálogo, mas de alguma forma o trabalho doméstico está ficando evidente para os homens. Então, isso talvez seja uma coisa que a gente saia com um saldo positivo. Pode ser que, de fato, os conflitos estejam sendo transformados em uma divisão melhor, ou as mulheres estão ainda mais sobrecarregadas. Então, a gente vai precisar de mais pesquisa para entender o que se passou nessa pandemia. Então, será que os homens aumentaram a participação deles, ou será que as mulheres ficaram trabalhando até a exaustão? Eu espero que as
pesquisas futuras apontem para que tenha acontecido uma divisão melhor em casa, e quem sabe essa exposição faça com que os homens, né, futuramente revejam seus comportamentos com relação ao trabalho doméstico. Essa é a minha visão otimista sobre a situação. Exato. Tá certo, Jordana. Só para finalizar, então, eu queria que você falasse um pouco das contribuições que você espera com o seu trabalho. Você acha que a visibilidade dessa questão do trabalho doméstico pode influenciar políticas públicas, né, decisões econômicas no país como um todo? Bom, essa é uma tentativa que a gente está sempre fazendo com as nossas pesquisas, né? Então, quando a gente tenta evidenciar o que acontece nos domicílios, é também para pensar em políticas públicas. Então, como as políticas públicas podem ajudar as mulheres com a questão da restrição de tempo, para que elas não sejam penalizadas. Então, como as mulheres terão os mesmos salários, os mesmos empregos, se elas têm que se dedicar ao trabalho doméstico. Então, a nossa ideia é que várias políticas possam ser alteradas para se adequar à realidade, na verdade, das famílias. A gente precisa parar de pensar que o trabalho doméstico é uma responsabilidade feminina. Então, estudar isso cientificamente é para discutir que essa é uma necessidade a nível familiar. Todas as famílias precisam resolver o assunto do trabalho doméstico. E existem políticas públicas que podem facilitar a conciliação das famílias entre trabalhar fora de casa e trabalhar dentro de casa. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de apoio para as mães. Então, a gente precisa de creche de qualidade, creche que ofereça refeição, não só quando a criança chega, mas antes da criança ir para casa. A gente vê que essa já é uma realidade de famílias ricas. A gente tem muitas famílias ricas que colocam seus filhos em colégio, em creches, né, nos primeiros anos de vida, e os meninos, inclusive, jantam na escola para depois ir para casa. Que é para que a mulher, quando chegar em casa depois, né, de um dia longo trabalhando, ela não tenha que preparar uma refeição que dá muito trabalho, enfim. Então, existem várias formas de o Estado fornecer o que famílias ricas já contratam. Então, a ideia é diminuir a desigualdade entre famílias ricas e famílias pobres. Porque hoje as famílias ricas, elas já conseguem obter no mercado apoio para que as mulheres estejam fora de casa, seja porque contrata empregada doméstica, seja porque pode pagar uma creche de qualidade, que entrega o menino com banho tomado, uma refeição feita, porque de fato não é possível que uma mulher consiga fazer tudo isso sozinha. As mulheres mais ricas, então, recorrem à contratação de serviços, porque é elas que têm que se virar, porque as horas de trabalho doméstico vão sair do orçamento delas, né? E as mulheres mais pobres não têm essa possibilidade, né? A quem irá recorrer uma mulher pobre? Então, o que acontece muitas vezes é que para uma mulher pobre estar fora de casa trabalhando, ela deixa uma filha muito nova cuidando da casa. E a gente vê que acontece, por exemplo, muito acidente doméstico com meninas adolescentes. Então, a gente tem meninas que sofrem queimadura, por exemplo. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar que um grupo de famílias consiga resolver as suas demandas de trabalho doméstico e outro grupo não. Principalmente o grupo das mulheres mais pobres. Então, no nosso estudo, o que a gente tenta mostrar é que existe um abismo entre as famílias. E as famílias que mais precisam do apoio do Estado são as famílias mais pobres. Então, a gente precisa de creche, a gente precisa de postos de trabalho adequados para a realidade das famílias. Então, não só para a realidade das mulheres, eu não estou falando aqui que a gente precisa reduzir o número de horas que as mulheres trabalham, na verdade, a gente precisa reduzir o número de horas que os adultos trabalham, porque são os adultos que precisam cuidar da casa, enfim, dos membros da família. Então, parar de pensar que é a mulher que tem que resolver. É isso que a gente espera para as políticas públicas. É isso que a nossa tese, nossa linha de pesquisa tenta demonstrar. Não dá para esperar que apenas mulheres resolvam um problema que é de 200 milhões de brasileiros. A gente tem 200 milhões de brasileiros que precisam de trabalho doméstico e não é justo que só metade deles tenham que se preocupar com isso e que sejam penalizados com isso, né? Penalizados com menor salário, com menos tempo para cuidar da saúde, com menos tempo para fazer atividade física. As mulheres se dedicam menos a fazer atividade física do que os homens, justamente porque o tempo em que os homens estão fazendo atividade física, elas estão cuidando da casa. Por quê? Para diminuir todas essas desigualdades, tanto entre homens e mulheres, quanto entre pessoas pobres e pessoas ricas, para que todas as famílias consigam se organizar para uma demanda genuína, que é, né, enfim, cuidar da casa, cuidar das crianças, cuidar dos idosos.